Prezados participantes do curso Logos, vamos hoje falar um pouco sobre o saber humano. Nesse vídeo vamos abordar alguns conceitos a respeito desse tema. O ser humano, desde sempre, buscou saber sobre tudo. A motivação primária do saber humano é a sobrevivência. Para sobreviver, você busca conhecer sobre as coisas, sobre o ambiente em que você vive. Isso é fundamental para que você consiga viver. O principal instrumento de conhecimento é a observação do meio ambiente. Você tem que observar as coisas que estão ao seu redor, tentar compreender, procurar entender, para que você não seja surpreendido pela ignorância do fato. Porém, somente conhecer se torna insuficiente. É muito importante você, além de conhecer, você entender o objeto ou o fenômeno com o qual você se deparou. Entra em cena aí uma dupla da inteligência do ser humano, uma dupla que tem de ser combinada, é a intuição e a razão. Intuição nos leva a dar uma explicação imediata para o objeto que você conheceu, para o fenômeno que você observou. De imediato surge a intuição. Em seguida, então, vem um processo mediático, ou seja, um processo que necessita de pensar melhor, observar, juntar as coisas. Então aí, além da intuição, surge o fenômeno ou o processo da razão. O saber humano está, portanto, alicerçado nesse tripé, nesses 3 pontos: conhecer, intuir e racionalizar. A natureza, o universo, tanto macro como micro, é o palco em que as coisas e os fenômenos se apresentam para o nosso saber, para serem compreendidos, conhecidos e compreendidos. O ser humano, ao se deparar com o mundo em que vive, ao conhecer um objeto novo, ou apreciar um fenômeno da natureza, é imediatamente socorrido pela sua intuição. Ele intui alguma coisa a respeito do que conheceu, do que observou, do que tocou, do que sentiu, do que cheirou, do que o paladar indicou. Ou seja, os sentidos que nós temos nos fornecem material para a gente intuir as coisas. Ao intuir uma explicação, a mente humana começa a comparar os resultados. E então se inicia o processo da razão. Você começa a raciocinar. Não é que a intuição não faça parte da inteligência. Sim, claro, faz. Mas a razão é um processo subsequente que vai sendo, como um termo muito usado, empiricamente observado, experimentado, confirmado. Surgem então as hipóteses, as teorias. Isso é fruto da razão. Embora todos os cientistas são unânimes em dizer que a intuição é a primazia de você entender um objeto ou um fenômeno. Você primeiro intui, depois você vai racionalizando e empiricamente fazendo experiências, juntando o nexo causal das coisas e produzindo então um conhecimento baseado, além da intuição, também da razão.
A filosofia é um termo que todo mundo já deve saber, significa filo, amigo, sofia, conhecimento. Então, filosofia é o amigo do saber. Inicialmente, pela insuficiência de instrumentos que auxiliassem no processo da razão, a intuição teve a sua proeminência. Nós não tínhamos tantos instrumentos, nós não tínhamos laboratórios montados para pesquisar, não tínhamos telescópios, não tínhamos microscópios, então a intuição crescia de valor. Hoje em dia, e quanto mais temos esses instrumentos, a gente vê que a razão vai se apoiando em experiências, em observações com instrumentos. Isso, então, se desenvolve com mais razão. Estudiosos da filosofia consideram que a filosofia, com a inserção mais forte da razão, surge na Grécia Antiga. E a ênfase da razão começou sobrepujar a ideia da intuição que conduzia a mitos, a ideias que não conseguiam ser explicadas pela razão, então eles transferiam para ideias mitológicas. Esses primeiros gregos começaram a separar essas ideias, separar o mito e começar a entender e a compreender, dando ênfase à razão. Apesar de que muitos pensadores já questionam essa origem, indicando a importância do pensamento oriental. Os historiadores indicam que a Suméria, povo que viveu na Mesopotâmia é aquela região entre os rios Tigres e Eufrates. É a civilização mais longínqua que se consegue identificar. Eles criaram a escrita cuneiforme, começaram a se estabelecer em termos de agricultura. Então a história busca os sumérios como essa civilização bem antiga, onde se pode estabelecer provavelmente o início da civilização. Eles estão entre o Oriente e o Ocidente, e com a dispersão foram ocupando os espaços ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, não é isso? Então dali partiu a ocupação tanto do Oriente como do Ocidente. Então é razoável que o modo de pensar e entender as coisas começaram ali, não necessariamente no Ocidente ou no Oriente, mas na Mesopotâmia. E dali se difundiu para todas as direções. Uma observação. Atualmente, geograficamente, Oriente e Ocidente é estabelecido pelo meridiano de Greenwich, ali próximo a Londres. Houve uma batalha muito grande, outros países, a França queria que o meridiano que passasse em Paris que fosse a referência geográfica. Portugal queria que fosse o que passasse em Lisboa, mas os ingleses na época conseguiram estabelecer o que passava em Londres, em Greenwich, como esse meridiano de referência geográfica. Vamos tentar chegar no princípio das coisas. Aí é mais uma opinião pessoal. Qual o primeiro ser humano que começou a filosofar?
Se você ler em Gênesis 2, 23, é a primeira fala de um ser humano. É o Adão falando pela primeira vez. E o que ele falou? Ele falou quando se deparou com a Eva. E o que ele declarou? Essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Extraordinário isso. A primeira filosofia humana nasce com a identificação do ser humano ver o seu semelhante como de sua própria natureza, igual a si mesmo. E isso aí é o princípio de toda a ética humana, entender que você é igual a mim. Eu sou de mesma natureza que você. Você não é melhor nem pior do que eu. Somos ossos dos mesmos ossos, carne da mesma carne, ser criado igualmente. Esse é o princípio ético que surge nessa declaração de Adão. Eu particularmente gosto muito da metáfora de comparar o saber com uma árvore. Reparem por quê. A árvore, ela nasce com o seu tronquinho original, primário, envolvendo toda a plantinha. O saber parece ser assim também. Ele surge querendo conhecer de tudo, falar de tudo. Os primeiros filósofos, eles falavam de ciência física, química, sobre o céu, sobre a terra, sobre o ser humano, sobre o saber, o não saber, mundo das ideias, mundo, etc. Filosofavam sobre tudo. Mas essa plantinha cresce. E conforme vai desenvolvendo, é impossível você querer dominar todo o conhecimento. Então começam a surgir os troncos, os galhos, então surgem as ciências naturais, as ciências humanas. Depois as ciências exatas começam também a se dividir em física, química, biologia, as ciências humanas em história, sociologia, psicologia, e a árvore vai crescendo. Hoje em dia, a nossa árvore é bem frondosa. É praticamente impossível você dominar todos os conhecimentos. E onde ficou a filosofia? A filosofia continua pensando em tudo. Mas atualmente ela é um ramo específico. Ela se dedica a discutir e entender o valor das coisas, o procedimento ético do ser humano. Nos próximos vídeos, vamos então nos ater a esse ramo específico da atual filosofia, como discutir valores, éticas, praticamente no relacionamento do ser humano. Vamos estabelecer, ou procurar estabelecer, o caminho desde os primeiros pensadores até os pensadores atuais. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para a gente se posicionar quanto ao que vamos falar e apresentar nos próximos vídeos. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Até a próxima e que a paz do nosso Jesus esteja com todos nós. Até a próxima.